Muito bem. Bom dia àqueles que chegaram um pouco depois. Graça e paz a vocês. Aí a paz, recebam aí a paz maravilhosa do nosso grande amigo, conforme nós acabamos de cantar, o nosso amigo Senhor Jesus Cristo. Muito bem. O meu alvo é terminar, então fechar essa sessão de Gênesis até setembro. Então, isso significa esses dias mais setembro. Então, tem mais um final de semana em agosto e mais 4 em setembro. O último final de semana de agosto é a nossa... comemoraremos o nosso aniversário. Então, antes disso, eu fecho. Antes da última semana, eu acho que setembro tem 5 domingos, se não me engano. E aí, se você quiser fazer um bom exercício, pode já começar a ler o Evangelho de Marcos. Nós vamos estudar esse livro do Novo Testamento, depois a gente volta para um outro livro do Antigo Testamento. E ficaremos assim, Novo, Antigo, Novo, Antigo. Nós calculamos que em 126 anos nós estudaremos toda a Bíblia. Tá bom? Eu não sei quem vai estar presente aqui, mas se você estiver presente daqui a 126 anos, lembre-se de quando nós começamos lá atrás, em Gênesis, tá bom? Parei exatamente nessa frase aí. Na verdade, só um lembrete, né? Depois de mostrar como a semente de Satanás, né, semente da serpente, estava passeando, né, mostrado claramente nos vários eventos em que houve um engano da parte do ser humano até chegar a esse ponto tão dramático, né? Como é possível 10 irmãos enganar o pai durante 22 anos? Lá, finalzinho de Gênesis 37, 34 e 35. Mesmo o pai dizendo, eu vou chorar. Não, deixa eu falar, tem que colocar o fonezinho preto. Os outros não estão funcionando, já testei. Não, tem que ser o fonezinho preto aí. Tá, obrigado, Guilherme. Então, mesmo o pai dizendo, olha, eu vou chorar até morrer. Mesmo assim, eles ainda insistiram em manter isso, né? Isso responde o seguinte: a natureza da serpente foi implantada em Adão, o representante de toda a raça humana. Então, assim como Eva engana, né, assim como a serpente engana tanto Eva quanto Adão, isso vai sendo passado e chega a esse ponto lá em José, tá bom? Então, a queda, ela afetou de tal maneira todos os homens, ao ponto dos filhos manterem uma conspiração cruel e insensível contra o seu pai por mais de 2 décadas. Apesar dessa ação imoral, a soberania divina é e sempre será o rei da história, especialmente da história da redenção. Então, embora você vai ler o livro do Gênesis e assim, se tirar um pouquinho daquela espiritualidade que a gente costuma colocar, que todo mundo ali é meio santificado, a gente vai falar, poxa, o negócio tá ruim mesmo. Acertou aí ou não? Aperta o botãozinho do azulzinho aí que estava funcionando. Até ontem, tá? Depois disso eu já não garanto. Então, Deus vai ainda, com tudo isso, controlando e direcionando a história, e especialmente nós vamos ver isso na história de José. Deus cuidando ali soberanamente de todos os detalhes da história. Tá? Então, a natureza da serpente foi implantada em Adão, o representante da raça humana, e todos estão contaminados. Aí ficou bem claro no livro do Gênesis. Exceção Enoque, né, que pouco se fala da vida dele, porque ele viveu 1/3 da vida. Os demais, assim,
na grande maioria mesmo, estavam envolvidos em algum tipo de erro, algum tipo de engano, algum tipo de pecado. Muito bem. Então, a solução, nós vamos olhar para Gênesis 38. Então, abra sua Bíblia em Gênesis 38. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, enquanto os irmãos abrem aí. O que está acontecendo aqui? João, eu estava funcionando até... Deu e agora não deu mais. Alô, alô, alô. Alô, alô. Tem que ver depois mesmo. Mas eu testei, mas não funcionou. Depois comprou. Até, acho que não é o fone, então, é alguma ligação aqui. Se vocês puderem ver, dá uma olhadinha aí, Afonso, para o João escutar. O seu cabo está direitinho aqui, troca o fone para ele, dá uma mexidinha, por gentileza, aqui. Ele quer ouvir, às vezes tem dificuldade. Então, vê se eu estou usando o microfone azul, vê se está certinho aí, apertadinho. Opa, pensei que uma voz do além aí. Muito bem, vamos olhar para Gênesis 38. Está com sua Bíblia aberta em Gênesis 38? Tá bom, quero colocar algumas figuras aqui, só para a gente ter uma ideia do impacto de Gênesis 38 na história. Olha bem para essa figura, o que está de errado nessa figura aqui? O que chama a sua atenção? O Fusca está na contramão. Então, se você estiver numa rua andando, um carro estiver na contramão, obviamente isso vai chamar a nossa atenção, né? Não estou dizendo que é uma mulher que está lá na direção, tá, Alessandro? Você já olhou para mim dizendo, será que sou eu? Não, não vai nada disso. Né? Muito bem. É brincadeira, viu, gente? O que chama a atenção nessa figura? Está rindo do quê? Você também anda na conta... você não conseguiu enxergar com a contramão? Aí é difícil, hein? Tinha espaço para passar. Ok. Muito bem. O que chama a sua atenção nessa figura? O amarelo. Óbvio, né? Tudo azul e alguma coisa bem diferente ali. Bateu o olho. Também está feliz. Eu não tinha observado isso. É o único que está feliz. Os demais são todos tristes. Né? E o que tem de estranho? O que chama a sua atenção nessa figura? Oi? O cara está de terno, né? Pô, uma praiona e tal. O sujeito... Fugir da polícia, né? Aí está mais para fugir do casamento, viu? Ele é pastor... Está fugindo da igreja, está fugindo dos membros, então, correndo. Muito bem. E nessa figura? Essa é a noiva do camarada, né? O cara fugiu e ela foi para a lama. O que é de estranho nessa figura? Não está fugindo do noivo. Alguma coisa, né? Mas o pessoal não está meio... Tem um trator lá. Mas aí não é bem o lugar de uma noiva, na verdade. Acabou ficando lá, né? Gênesis 38 é um capítulo, assim, como essas figuras, ele é estranho ali. Muito estranho. Quem colocou Gênesis 38 naquele lugar, ele tinha... o desejo de chamar, quem foi Moisés, né? Mas ele tinha o desejo de chamar a atenção dos leitores a esse capítulo. Se eu estiver andando numa avenida, na pista da Fernão Dias, nenhum carro vai chamar tanto a minha atenção, senão aquele que vier na contramão. O que esse cara está fazendo aí? Que loucura é essa? Você está na praia lá, todo mundo de roupa de banho, é normal, a gente nem observa assim. É normal. Mas se passar um camarada de terno, opa, onde esse cara está fugindo, né? Da polícia, como é que é? Do casamento, né?
Ah, e as demais coisas são totalmente normais. O sujeito passando vendendo sua cerveja, o outro passando lá vendendo água de coco, enfim. Mas o Gênesis 38 é mais ou menos isso. O autor queria parar toda a história e chamar a atenção para esse capítulo. Agora nós vamos ler o capítulo. Abre a Gênesis 38, eu já li aqui uma vez com vocês. Então acompanhe a leitura aí. Todo mundo abriu, menos eu, né? E vamos olhar essa história, assim, que anda na contramão do que está acontecendo aqui. Lembre-se que no momento José é levado para o Egito, ele não fez nada assim de tão grave para ir. E a continuação da história, do capítulo 39, mostra um homem íntegro, um homem assim, honesto, e que pagou um preço caro por isso. Mostra uma história de alguém que foi com muita fé superando os obstáculos. Mas entre o capítulo 37 e o 39 há um capítulo que ele enroscou na nossa garganta. Mas o autor queria realmente que isso foi muito intencional. Vamos lá. Aconteceu por esse tempo, que tempo? O que estava acontecendo anterior a isso? Aquela conspiração contra José e contra Jacó. Aquele maléfico, né, trabalho de vender José para os ismaelitas e enganar o pai. Então, por esse tempo, aconteceu que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá, filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ele estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou a esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. O primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então lembra, está casado com Tamar, mas ele era tão mau, esse filho, que o Senhor matou esse filho. Então disse Judá a Onã, o segundo filho: possui a mulher de teu irmão e cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Como não teve filho, cabia a Onã tomar a irmã, tomar a cunhada e manter a descendência do seu irmão mais velho. Versículo 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher, então, todas as vezes que tinha relação sexual com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então, a ideia é que o texto foi até atenuante, mas algumas versões falam, Deus matou ele, então, os dois, e seu irmão Onã, um porque era perverso e o outro porque não queria cumprir a descendência do levirato e fazia aquela, também uma enganação, né? Então disse Judá a Tamar, sua nora: olha, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, né, o terceiro filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi passando a residir em casa de seu pai.
Então, chegou para a viúva e falou, olha, vai para casa, vai lá e fica com seu pai, e quando o garotinho aqui, o Junior, tiver condições de ser pai, aí a gente conversa. No correr do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. E consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Timna. Ele e seu amigo Ira, o Adonita. Tá? E o comunicaram a Tamar. Então, o que acontece aqui? O Judá, que era o patriarca, né, o subpatriarca ali daquela família, perdeu a esposa e foi se consolar lá com Tina, fazendo um passeio. E aí disseram para Tamar, que Tamar, lembra, Tamar era a nora dele. Eis que teu sogro sobe a Tina para tosquiar as ovelhas. Refrigerar a cabeça e fazer algum servicinho. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher dele. Então, Tamar ficou sabendo que o rapazinho, que era junior, agora cresceu, virou um jovem, e estava lá, e nada de Judá entregar o último filho para Tamar. Bom, ela percebeu, bom, isso não vai acontecer. Então eu não vou ter herdeiro, eu não vou ter filho. E o que ela faz? Ela tira o véu, se veste, com roupas mais apropriadas para parecer uma prostituta. Tá? Versículo 15, vendo-a Judá, teve por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? Então ele olha ela e falou, presumiu que era uma prostituta e falou, olha, vamos fazer um programa, tá? Aí, e ela, então eu preciso de pagamento. Aí, ele respondeu, eu vou enviar para você um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dai-me-ás penhor até que me mandes? Então, eu quero a garantia de que esse cabrito vai chegar até mim. E ele respondeu ele, o que eu vou te dar como penhor? Que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Então, ele entregou os objetos, os 3 objetos para ela aí, e engravidou dele, teve relação com ele, engravidou. Versículo 19, levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Então foi para casa, botou as roupas, sei lá se eram roupas pretas na época, o que era, mas alguma coisa que identificava culturalmente ela como uma viúva. Então perguntou aos homens daquele lugar, gente, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve meretriz nenhuma. Então Judá, ele queria pagar, recuperar os seus objetos, que estava penhorado, e pergunta para os homens da cidade, olha, tinha uma prostituta no caminho lá, cadê essa mulher? Alguém conhece? E o pessoal falou, não, aqui não tem nenhuma prostituta não. Tendo voltado a Judá, disse, não encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Versículo 23, respondeu Judá,
que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em vergonha. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achasse. Eu fui pagar, ela não estava lá, fazer o quê? Né? Cumprir minha parte. Passado quase 3 meses, versículo 24, foi dito a Judá, chamaram o Judá aqui e disseram: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Olha só, então, o veredito de Judá. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Vamos lembrar que foi ele é o pai da criança, né? Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é esse selo, e este cordão, e esse cajado? Então, na hora que o pessoal estava pegando ela para queimá-la, né, por causa da situação vergonhosa, falou: não, faz o seguinte, o pai da criança é o dono desse bordão, desse cajado e desse selo. Então, versículo 26, reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Interessante, né? Porque ele reconhece agora que ela queria, de qualquer forma, dar um herdeiro para a família. E ele deveria ter entregue o último filho para ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois que saiu o irmão em cuja mão estava o fio encarnado, eles lhe chamaram Zerá. E aí, se você olhar, olha só, capítulo 39, José foi levado para o Egito. Continua a história de José. Então, como eu mostrei aqui inicialmente, esse capítulo 38, estranho, né? Porque está contando a história de José, conta a história de Judá, uma história estranha, né? Todos os acontecimentos ali, muito estranhos para nosso julgamento. Né? E aí continua o capítulo 39, e José foi levado para o Egito. Então, como eu disse, o autor teve a intenção clara de chamar a atenção. Esse capítulo é importante, embora essa história seja uma história muito esquisita. Eu fiz aqui de propósito, a história de José, ela se destaca aí do capítulo 37 até praticamente o capítulo 49, então, e a gente não vê quase nada da história de Judá. Mas no final, capítulo 49, 8 e 12, nós vamos olhar que a história dele, embora esteja nublada, ela é a história importante aí. Como eu disse, o que vai chamar a minha atenção? Todos os carros andando na mão normal ou um carro vindo na contramão? Como eu mostrei algumas figuras aqui, né? Todas as pessoas numa praia andando com suas vestes normais, até com poucas vestes, e aquela pessoa passa de terno ali, para chamar a atenção. Então, isso é o que o autor quer. Ele quer, embora a história seja contada de José, porque ela é importante no certo sentido, mas a história de Judá é a história que vai, assim, estará em evidência aqui. Nós vamos aprender isso nessas próximas aulas aqui. Mas vamos olhar e tentar compreender, então, essa história. Eu já dei essa aula aqui, praticamente eu estou repetindo essa aula, compreender essa história de Gênesis 38. E tentar achar, pelo menos, alguns sentidos para essa história
no todo do livro do Gênesis e talvez um pouco além do livro do Gênesis. Vamos lá. Vamos ver quem são os personagens dessa história. Judá, fala mais alguns aí, vamos ver de quem vocês vão lembrar. Quem mais faz parte dessa história? Tamar, quem mais? Quem mais? Só Judá e Tamar, mais ninguém? Olha aí na Bíblia, pode colar. Isso é importante. Às vezes a gente cola errado, mas... Quem mais faz parte dessa história? Pérez. Muito bem, nós temos Pérez aí. Quem mais? Suá. Né? Suá. Quem era Suá, né? Quem mais? Pérez, Suá. Tem mais? Ira. O Adulanita, né? Quem mais? Onã. Selá. Zerá também. Eu entendi Selá, Zerá. Quem mais? Esquecemos de algum? Ira, o Adulão. Pouco se sabe. É um personagem que aparece e desaparece. Aí. Não tem muita coisa sobre ele. A filha de Suá, que foi quem casou com Judá. Não se sabe o nome dela. Mas sabe-se que ela era uma cananita. Essa mistura no livro de Gênesis, ela não é boa. O autor, aqui e acolá, mostra que não funciona bem isso. Então, o primeiro filho, né? E há uma identificação de que esse não era uma pessoa boa, era uma pessoa que fazia coisas más diante do Senhor. Então você tem a mistura de um descendente um descendente de Deus, né, e um descendente da serpente, né, a Judá e a Cananita, e tem um filho. Essa mistura eu mostrei numa das aulas que ela acontece várias vezes. O Ricardo reproduziu isso também. Os filhos de Deus, né, casaram-se, possuíram as filhas dos homens e nasceram gigantes na terra. E os gigantes não eram heróis, né, pelo contrário. Então essa mistura, o autor de Gênesis também, um dos sinais que ele vai apontando e mostrando, não está legal a coisa aqui. Não funciona bem. Onã, o segundo filho, também que... Você fala, bom, eu vou ter que casar com essa mulher e vou ter que reproduzir o nome do meu irmão? Não quero isso não. Então Deus foi lá e matou também. Selá, o terceiro filho, que Judá poupa e por consequência disso, ele tem um filho da própria nora. Temos Tamar aqui. Essa mulher, ela aparece na genealogia de Jesus. Nós vamos ver isso aqui daqui um pouquinho para frente. Daqui a pouquinho veremos isso. Nós temos Pérez, que é o filho de Tamar, e temos o Zerá também, eles são gêmeos. São essas as figuras desse enredo aí. E quem era Suá? Abre lá em Gênesis 25:2. Diz para mim quem era Suá. Se tivesse um acentinho, tio aí, né? O famoso tio, não seria Suá, mas seria Suã. Isso nos lembraria uma boa comida mineira. Quem era Suá? Filha de Abraão com quem? Quetura. Muito bem.
Judá casa com a anônima filha de Suá. Então Judá casa com quem? Abraão é o que de Judá? Vamos ver, Abraão é pai de quem? Abraão é pai de quem? Isaac. Isaac é pai de quem? Jacó é o que de Abraão? Neto. Neto. Abraão é pai de Jacó. Abraão é pai de Isaac, certo? Então, peraí. Não é neto. Abraão é pai de quem? Isaac. Isaac é o que de Jacó? De Abraão? Filho. Jacó é neto de Abraão. Judá é o que de Abraão? Bisneto. Eu não tinha perguntado de Judá ainda, vocês estavam na frente. Eu perguntei, Jacó é o que de Abraão? Jacó é neto de Abraão. Judá é bisneto de Abraão. Suá é o que de Abraão? Sua? Não, sua não. Sua. Ele casou com Quetura e teve a filha 25:2. Sua é o que de Abraão? Filha. A filha, vamos chamar ela de Elizabeth, vai? Não tem o nome dela, mas Elizabeth, a filha de Sua, é o que de Abraão? Neta. Então Judá, bisneto, casa com a neta de Abraão. Oi? Não. Eu acho que não é homem, não. Mas ela aparece na genealogia de Abraão? Deixa eu só confirmar aqui. Espera aí, vamos olhar. Talvez você esteja certa. Vamos olhar. Ela lhe deu a... E ela, 25:2, né, ela lhe deu a luz, né, Quetura, a Zinrã, Joquizã, Medã, e Bisaque e Suá. 38:2, vamos lá. Ali viu Judá, a filha de um cananeu chamado Suá. Tem razão, é homem mesmo, é homem. Suá é homem. Então, Suá é filho de Abraão, deixa eu voltar aqui, filho de Abraão. Suá é filho de Abraão. Judá casa com a filha de Suá. Tudo parente. Aí. Então, a filha de Abraão, que no caso não é filha, é filho de Abraão. Judá se casa com a filha de Suá, Judá, que na verdade é neta de Abraão, né? O autor omite o nome da esposa de Judá, que é bisneto de Abraão. Razão para isso, a gente não tem muita ideia, né? Talvez não fosse tão importante no momento, ok? Vamos olhar os lugares da história. A história chama só lugares também estranhos. Há um lugar um pouco mais popular aí, é Tina, né? A geografia dessa história. Eles têm um local, né, uma região que chama Quezibe. Ele menciona Tina, tá? Que esse é o mesmo lugar. Não é. Tá? A entrada de Enaim, onde Tamar se coloca, e no comecinho fala que Judá sai e vem para Canaã. Eu acho que eu coloco o mapa aqui, né? Você vê Canaã à esquerda, Tina lá do outro lado, e possivelmente essa tal de Aquezibe fica aí. Tudo aí dentro ainda da terra prometida, tá bom? Muito bem, vamos passar para frente. Cenas da história, que isso começa a se tornar então um pouco mais importante para nós. Judá forma a família com uma cananeia.
dentro do livro do Gênesis, eu já mencionei, isso nunca foi uma boa mistura. Inclusive, quando Esaú quis irritar seu pai mais ainda, ele pegou mulheres cananeias, cananitas, né? Tá? Bem de Cã, né? Filhos maus, e nada se sabe sobre Selá. Mas os dois, pelo menos os dois filhos, não eram bons filhos, ok? Morre porque era um filho mau, então Deus o mata. Onã não quer saber se dar continuidade ao nome do irmão, Deus também o mata, e no momento ali, Selá era muito novo. Eu estou só descrevendo assim, algumas situações da história aqui, tá? Tamar, a viúva, como ela não tem um filho e nem um marido, para aquele contexto, ela moraria na casa do pai, né? Mas isso não era uma boa coisa. Numa sociedade daquela. Então, era meio assim, a opção dela, talvez, no futuro, era ser uma prostituta mesmo. Então, ela fica totalmente desprotegida. As leis para proteção de viúva, elas vêm um pouco depois. Mas, no momento, não. Tá? Judá fica viúvo, a esposa dele morre. Tamar se faz de prostituta, engana e engravida do sogro. Tá? O sogro protege a nora e ela tem gêmeos. Né? E aqui o autor faz questão de destacar que Pérez, né, ele antecipa Zerá. Zerá vai sair, ela amarra um cordãozinho, a parteira, ele volta e Pérez sai na frente. Muito bem. Então, o que essa história faz exatamente nesse lugar? Essa é uma boa pergunta, e eu tento responder ela para vocês. Tá? Ela interrompe a magnífica história de José para tratar de um tempo polêmico na vida de Judá. Por quê? Por que o autor coloca essa história aí? O herói de toda a cena, aos nossos olhos, é José, não é verdade? É vendido pelos irmãos, aos comerciantes ismaelitas, é levado para o Egito, acaba sendo um servo na casa de Potifar, se dá bem na casa de Potifar, é enganado pela mulher do Potifar, vai para a cadeia, se dá bem na cadeia, interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro do rei, depois ele é esquecido pelo padeiro, né? E aí, depois dessa cena, ele é colocado lá como o segundo homem mais poderoso da terra, né? E parece que a história depois salva a vida dos seus irmãos, e aí, vocês sabem a história sucessivamente. Depois nós vamos só olhar detalhes dela, que às vezes os nossos olhos deixam passar, porque a gente só vê o geralzão, né, habitual. Mas por quê? Gênesis 38, 1, ele começa com essa expressão, não sei se é exatamente essa expressão que eu li ali na minha versão, mas talvez outras versões, por essa época, né? Aqui, exatamente na época em que José é levado para o Egito, tá? Judá vai para, eu coloquei Tina ali, mas na verdade é Canaã, né? Vamos pegando informações para a gente tentar formular a nossa resposta a tudo isso aí. Tá? Quanto tempo acontece essas duas histórias? Ou, na verdade, essa história de Gênesis 38? Mais ou menos, desde a ida de Judá para Canaã. Só olhar aqui porque que eu coloquei. Na verdade, na Canatina mesmo, né, que ele foi. Quanto tempo?
acontece essa história do capítulo 38. Pode. Começamos bem? Uhum, pode falar. É. A história está caminhando juntas. As histórias são paralelas. José vai para... Tá junto. Tem até uma charada de números lá, depois vamos ver se dá tempo de eu dar para vocês, quem gosta de charada. Não é charada bíblica, da gente. Os números têm uns detalhes lá. Mas ele desce junto com os 2 filhos já. Desculpe, 2 filhos não, com 1 filho e 2 netos já. Lá no capítulo 46. José, quantos anos José tem quando começa a história dele? Tinha José 17 anos. Quando José sobe ao poder do Egito, o texto diz que ele tinha 30 anos. Então, quantos anos passaram de José ser vendido, mais ou menos ali, ser vendido até... Ok. José diz, são 7 anos de abundância e 7 de fartura, de escassez. 7 vacas gordas, 7 vacas magras. A turma de Jacó, os descendentes de Jacó, desceram ao Egito durante as vacas gordas ou durante as vacas magras? Magras. Então, 7 anos se passam de vacas gordas, ninguém precisa descer ao Egito. Então, 13 mais 7, 20 anos. Né? Não, ele, quando chega lá tem o texto, você lê, dá até para achar, fala que quando José foi elevado a rei do Egito, ele tinha 30 anos de idade. Não, mas a conta vai dar certo, você está certo o que você colocou, só quero provar que a sua conta está certa, mais ou menos. Então, 13 anos José tinha, mais 7 de vacas gordas, então dá 20, certo? Se Jacó era um homem rico e com a família só de homens, tá? Só de homens tinham 66 pessoas. Vamos supor que ele tivesse comida para 2 anos ou 3 anos. Então ele desce durante o tempo das vacas magras. Então é possível que seja ali entre 22, 23. Eu acho que no 4º ano de vacas magras o negócio já estava... Então, eu creio que não passa, essa história de Judá, ela não passa de 25 anos de idade. E dá tempo de todos terem condições. Bem cedo. Bem cedo. Aí, esse texto mesmo, 41, 46, 30 anos de idade. Então, essa história aqui, ela tem aí, olha, eu chutei, né, do casamento de Judá até o nascimento dos gêmeos, cerca de 20 a 22 anos. Dava super tempo de tudo isso acontecer. Então, é um período. E ela vai correndo junto, enquanto José está no Egito, tá? Embora o autor expande a história de José, mas essas 2 histórias elas estão paralelas ali, acontecendo. Elas vão se encontrarem lá na frente, mas está ali. Muito bem. José conhece a glória do Egito. Embora tenha passado por uma situação muito humilhante, mas José conhece a glória, enquanto Judá lamenta a humilhação causada pelas suas escolhas. Então, a escolha de casar com uma mulher cananita, né? Depois toda a história com seus filhos, depois ele sai e vai, na sua viuvez, se sentindo merecedor, sair com uma suposta prostituta, e assim por diante.
Não? O que une essas duas histórias? O autor não colocou elas aleatoriamente, olha, não tenho o que escrever, eu vou escrever a história de Judá. Mas o que une essas duas histórias? Não? Tendo José como salvador da família, Gênesis 37, 39 e seguinte, e Judá o problema da família. Né? Quem você e eu, quem nós escolheríamos para cumprir os planos de Deus no sentido de redenção? José. Eu escolheria José. Principalmente por quê? Porque José já tinha até sonhado. Não tinha ou não tinha? Olha, eu vou vários feixes de mato, né, os feixes lá, trigo, eles se juntam, e o meu é maior que o de vocês, e vocês se curvam perante mim. Tive outro sonho também, sol, estrela, todo mundo lá se curvando perante mim. Então, o salvador da pátria seria José. Irmão de Judá. Judá, olha só, Judá é filho de qual mulher de Jacó? Jacó tinha 4 mulheres. Não pode ter 4 mulheres, tá, homens? Agora não, tinha Lia, Bila, Raquel e Zilpa. Judá era filho de qual? Não, Judá. Lia. Foi. Os 10 irmãos fizeram uma conspiração. Por que 10 irmãos se eram 12? Por que foram 10 irmãos que conspiraram contra José se eles eram em 12? Um era José, beleza. E o outro? Benjamim era pequeno, era garotinho lá. Então ele não estava junto. Tô certo aí? Judá, filho de Lia. E eles são filhos do mesmo pai, mulheres diferentes. Então imagina assim, que situação bem agradável, né? Uma já é difícil. Ela, o que foi, Nara? Você está achando que você vai ser assim a esposa mais fácil do mundo? Tá, olha. Quem falou? Eu sou? Bom, depois eu pergunto em particular para o seu marido. Obviamente, a Rosângela falou certinho. Qualquer um diria, para os planos de redenção de Deus, eu escolheria José. O cara que sofreu o abandono dos irmãos, mas continuou, superou tudo isso, foi vendido lá, foi traído e por ali. Filho, né, da mulher que o pai mais amava, que era Raquel, né? Ele e Benjamim. Né? Muito bem. Vamos olhar Salmo 78. Se quiser abrir, ou se quiser acompanhar a leitura, se você enxerga. Salmo 78. Vai começar a dar uma luz para nós, embora eles não tinham na época o Salmo 78, mas nós temos o Salmo 78. Vamos ver se eu consigo fechar essa história aí. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhe comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José. Tenda e casa é a mesma palavra aí, tá? Ou tabernáculo de José. E não elegeu a tribo de Efraim. Quem era Efraim? Filho de José.
escolheu antes a tribo de Judá. Gente, Judá merecia? Judá merecia? De jeito nenhum. Se eu fosse fazer uma eleição aqui, José era 100% eleito, né, o redentor. Ele escolheu antes a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava. Aí o autor dos Salmos não deixa claro se ele amava o monte ou se ele amava a Judá. E construiu o seu santuário durável para sempre, durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Então o salmista aí, ele dá uma dica sobre algo que é difícil aos nossas mentes humanas perceber. No final de contas nós vamos chegar lá. No final nós vamos chegar lá. O salmista já tinha Davi. Antes de falar, deixa eu só confirmar aqui, né? Porque. Às vezes não tem autor, né, Diego? Para a gente é um pouco fácil, né? A gente já tem um monte de informação, mas para eles aí, para a turma anterior, era Asaf. Obrigado. Então, possivelmente sim. Obrigado aí. Vamos olhar a história. Esaú era o guerreiro, Jacó o trapaceiro. Até combinou, né? Quem você escolheria? Em quem você votaria para ser o representante da família real? Esaú, lógico. Vai escolher um cara enganador, mentiroso. Romanos 9, aí nós temos mais informação ainda. Romanos capítulo 9. Aqui ainda era cultural, não tinha lei escrita. Embora nos escritos de Hammurabi você vê algumas evidências desse costume. Os escritos de Hammurabi já eram leis, né? Já haviam evidências. Então a cultura que rodeava o povo de Deus influenciava bastante eles. Então, para eles ainda era cultura. Mais para frente se torna lei, né? E muita coisa que era cultura, depois se tornou lei. Como assim? Tinha que levar um nome, na verdade, né? Não era filho. Não era. São detalhes assim que, para a época... É difícil você olhar para Gênesis e perceber, é um pouco mais complicado ver as implicações disso. Se você olhar para Ruth, dá para saber bem, porque tinha a ver com dinheiro lá também, no livro de Ruth. Também Não, biologicamente não tinha. Não tinha, você tem razão, mas cultura é uma coisa que a gente não discute, tenta entender. Vou contar aqui que vocês vão achar muito estranho. Quando o Butros esteve aqui, ele falou o seguinte: estava conversando sobre namoro com ele, como é que funcionava. Então, por exemplo, aqui no Brasil, deixa eu perguntar, ô Denise, deixa eu pegar você aí. Você foi até o pai da Denise pedir ela em namoro, casamento? Não foi? Não foi? Está devendo lá para o pai dela, né? Não sei se seu pai está vivo ainda? Não, tá, você precisa.
Aqui não usa mais o quê, ó? Quem foi pedir a mão da sua esposa em casamento pro pai? Eu fui pedir. Chicão foi pedir. Zé, não usa mais isso? Hã? Claro que usa. A Nara está dizendo que usa. Ela é mais jovem da sala. Sua casa tem que pedir. Trabalhou 5 anos. Tá devendo 2 ainda, hein, Chicão? Mas, eu não entendi. Pessoa certa? Engano, não engano. Ah lá, não foi. Mas a Rosângela é a mais velha, né? Ah, então. Quem vem depois de você, Rosângela? E depois, não, das mulheres. Então, se o Chicão tivesse quisesse a Suzana, então aí ele poderia ter mandado a pessoa. Mas, por exemplo, olha só, aqui no Brasil é normal, não é normal? Ou era normal, era cultural. O sujeito queria namorar com a menina, ele chegava para o pai da menina e falava, olha, posso. Quem saiu bem? Achei que saiu bem. Sim, sim. Se não tem o pai, tem que pedir para a mãe, alguma autoridade. Não tem. É cultural. É normal. Se estão acabando essa cultura, não tem problema, não tem nada a ver com isso. Lá no Sudão, o filho vai até o pai. Então, oi? O filho, não, eu, por exemplo, se eu quisesse, antes de casar com a Rita, se eu quisesse casar com ela, eu tinha que chegar até meu pai e falar, pai, eu quero casar com a Rita, o senhor me autoriza? É. O pai é o primeiro. Lá no Quênia não. Ele ia pedir para o pai ia falar, quem é a menina? Isso o Bultus falando. Quem é a menina? Ah, a menina tal. Ah, tá bom. Então o pai dava a bênção pro filho. Aí o filho começava a, então, falar com o pai da moça ou o responsável se o pai não estivesse vivo. Diferente, não é diferente? Totalmente. Vai ser em sua casa? E aí, mais uma coisa para nós. O Chicão trabalhou 5 anos. Deixa eu ver aqui. O Afonsinho, quantos anos você trabalhou para o seu Zé? Hã? Seu João? Só pedindo, não trabalhou nada. Quanto que você pagou para o seu João? Nada. Ô Luiz Cláudio, quanto que você pagou para o seu Tãozinho? Pagou nada. Tá? Para o Bultros casar com a moça lá, né? Estou tentando lembrar o nome dela. Ele tinha que pagar 5 bois. O que você está dizendo? Quanto que eu paguei? Eu estou pagando até hoje, ó. Tô pagando, meu. Oi? Não tá sendo gravado. Saiu caro, velho. Saiu caro isso. Mas aí ele me escreveu uns dias atrás dizendo assim, olha, pastor, tal. Eu perguntei, né? Como é que funciona? Você quer casar? Quer assim, tal. O que está faltando? Falta o dinheiro do dote. Eu falei, quanto que é o dote? 5 vacas. Eu falei, quanto, cara? Eu pensei em ajudar. Quanto? Eu falei, 5 vacas deve ser baratinho lá. Vamos comprar uma meia dúzia de vaca lá. Quanto que é cada vaca? $250. Caro, 5 mil para casar com a moça, meu. Hã? Eu não sei como é que tá, não perguntei mais. Mas quem é que pagou aqui para casar? O pai da moça? Não. Oi?
É, tem. Enfim, a parte é a hipoteca, né? A parte disso, irmãos, o que eu quero dizer? A cultura é uma coisa que nós sabemos, mas é muito difícil a gente aceitar, né? Como é que pode isso? Eu achei muito estranho. Você, eu já pensou pedir para o meu pai, eu posso casar com uma Rita? Homem nenhum faz isso no Brasil, né? A gente pede para o pai da moça. Nosso pai tem só pagar, sei lá. Muito bem. Romanos 9, 11 e 13. Vamos olhar lá. Não, acabou, não tem. Daí não passa. Eu perguntei isso para ele. E se o seu pai não deixa? Não, acabou, aí não casa. Se casar, você tem uma crise familiar. Não. Roubar não pode, não. Estão cutucando você aí, né, Isaac? Pegou só a primeira palavra, né? Tá. É. Pedir. É. Muito bem, vamos lá. Romanos 9, 11 e 13. Eu escolheria Esaú guerreiro e não Jacó o trapaceiro. Quem você escolheria? Romanos 9, 11 a 13. Quem poderia ler? Pode ler. Isso é uma questão assim de decisão divina, irmãos. Nós escolheríamos Jacó, ou desculpe, Esaú. Nós escolheríamos José, mas Deus decidiu de outra forma. Então, a história de Moisés percebe, e eu acredito que ele percebe baseado em Gênesis 49, tá? Moisés percebe que quem manteria a linhagem do descendente prometido era Judá, e não José. Então ele coloca junto com a história de José, a história de Judá. E ela entra de uma forma tão, assim, abrupta no meio da história de José, que ela chama a atenção, assim como chamaria a nossa atenção se a gente estivesse numa praia e visse alguém passando de terno, gravata e maleta na areia. Esse cara está fazendo aqui, ou aquele carro na contramão, o que é isso? A ideia é exatamente essa. Embora José pareça ter todo o holofote, até profeticamente, mas depois nós vamos ver que ele reconhece quando essa profecia se cumpre, o próprio José. A história, a soberania de Deus decide por Judá. E o que nós vamos fazer? Nada. Não, nós não entendemos a escolha de Deus. Não entendemos por quê. Porque eu falei para você, quem nós escolheríamos? José, passando, ou Judá, que acaba engravidando a própria nora. A gente fala, Judá, você é um louco, você é um cara pervertido, está em tempos de luto e vai sair com uma prostituta? Que na verdade não era. Enquanto que José vai paralelamente formando uma história tão bonita, né? Que todo mundo conta a história de José, mas ninguém conta de Judá. Mas Moisés percebe que lá nas bênçãos de Jacó, a bênção
em relação ao descendente prometido está sobre Judá. Então ele põe a história aí. Mateus 1, sim. Eu separei a genealogia aqui. Eu quero terminar antes. A semana que vem a partir daí, pode falar. Sim. Tudo a ver. Tudo a ver. Mas tudo a ver, porque nós julgamos e nós avaliamos, inclusive acho que lá ele lê o texto não por obras, mas pela decisão de Deus, decisão divina. Nós escolhemos a história baseado naquele que a gente acha mais bonzinho, não é verdade? Mas Deus não age assim. Esse é o texto que a Denise falou, olha, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Aí ele esquece os seus irmãos, Judá gerou Tamar, sabe? É exatamente a história de Gênesis 38 aí, ó. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Esquece Pérez, esquece Zerá, desculpa. Pérez gerou a Esrom. Até Esrom eu acredito que Moisés sabia. Né? Desculpe, até Esrom, Gênesis vai até Esrom, Gênesis 46. Arão gerou Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. E eu acho que Moisés, nesse azulzinho que eu coloquei, Moisés sabia da geração até aí. Depois daí para frente, Moisés não tinha ideia da genealogia do descendente prometido. É Raabe, prostituta. É Raabe, prostituta. Ó, você tem Tamar, você tem Raabe e você tem Ruth. Você tem um caso de incesto, não sei de incesto aqui, mas de uma tramóia. Você tem Raabe, a prostituta, e nós temos Ruth, a moabita, na genealogia de Jesus. Quem decide? Legal, muito bom, muito bom, muito bom. Muito jóia. Irmãos, eu vou terminar aqui, tá? Para não estender. Semana que vem eu vou voltar onde nós estávamos para a gente fechar essa história aí de Gênesis 38 e perceber realmente. Nós temos um grande privilégio. Por quê? Porque nós temos informações, né? Bastante informações para construir isso. Né? E isso é uma grande bênção mesmo. Olhar a história da redenção e perceber que Deus decidiu revelar tudo isso para nós. Está escrito, está registrado.